Olá, queridos irmãos que formam a comunidade da nossa igreja, o Brasil para Cristo, em Jundiaí. Um abraço a vocês e é um prazer ter essa oportunidade de falar-lhes acerca de maturidade cristã baseado na carta aos Filipenses. Quero cumprimentar o pastor Bergamin, que, auxiliado pelo pastor Carlos Gomes, tem dado suporte pastoral a essa igreja. Também ao presbítero Éder, que tem cuidado das classes da Escola Bíblica Dominical, e ao Klinger, que é o meu contato e que me convidou, me dando essa oportunidade de falar com vocês sobre maturidade cristã. Com alegria eu atendi ao pedido do Conselho Nacional, da nossa editora, para escrever uma lição, um estudo sobre os filipenses. Eu venho ministrando sobre os filipenses há alguns meses em nossa igreja no Mandaqui, e feito esse trabalho que vocês estão usando agora, eu tenho o prazer de dar essa aula magna no encerramento desse curso. Vamos pensar então um pouco sobre a igreja dos filipenses, na cidade de Filipe, essa importante cidade na época de Paulo, ali da entrada da Europa, na saída da Ásia. Nós sabemos que a igreja de Filipos foi a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida daquele servo de Deus. Quando Paulo estava na Ásia, em viagem missionária, ele teve uma visão de um europeu que o chamava para a Macedônia, pedindo ajuda. E prontamente ele compreendeu isso como a vontade diretiva de Deus para a sua vida, e com seus companheiros foram para aquela cidade portuária, e que era uma porta de entrada para a Europa, para quem vinha na rota comercial e turística da Ásia. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós percebemos uma relação de afetividade entre aqueles irmãos e o apóstolo Paulo. Portanto, Filipos, além de dar suporte financeiro, estrutural para o ministério de Paulo, também o supria em relação à necessidade de afeto, de carinho, de sentir-se querido. Paulo estava preso quando escreveu aquela carta. Então vocês podem imaginar o quanto era importante ele ter irmãos amorosos que se preocupassem e que se ocupassem com a vida dele. A carta aos Filipenses serve como alimento para nutrir espiritualidade, crescimento espiritual, maturidade na fé. Ela não se ocupa com doutrinas, ao contrário de outras cartas que Paulo escreveu, como a dos Coríntios, por exemplo, onde ele procura regrar o comportamento da igreja. Mas nessa carta especificamente, dos Filipenses, Paulo está muito interessado em encorajar os irmãos a uma vida cristã, encorajar os irmãos diante do sofrimento e que eles praticassem a mutualidade no relacionamento interpessoal e que eles pudessem viver como uma comunidade cristã que dava fruto para a glória de Deus. Temos pérolas preciosas na carta aos Filipenses e vamos ressaltar alguns ensinamentos importantes dessa carta sobre maturidade cristã. Vamos ver algumas lições sobre isso. Nós temos alguns indicativos que não podem ser desprezados sobre como obter e qual é a verdadeira maturidade cristã. O primeiro indicativo é que a maturidade cristã leva as pessoas a saberem a ouvir e discernir a voz de Deus. Percebemos isso na conduta de Paulo. Durante o dia, Paulo era constrangido pelo Espírito Santo para tomar decisões. Essa era uma forma dele ouvir a voz de Deus e serve para nós também. O Espírito Santo nos constrange a tomarmos decisões na vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós temos a origem da igreja dos Filipenses. E no versículo 6 diz que Paulo percorria a região frígio-gálata, mas foi impedido pelo Espírito Santo de pregar
a palavra na província da Ásia. O versículo 7 diz que, chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, Paulo tinha uma pressão do Espírito Santo dirigindo a vida dele. Ele não era movido por circunstâncias. Os problemas não norteavam as suas ações, o seu emocional, o seu comportamento. É assim que age o cristão autêntico. Ele tem percepção da voz interior do Espírito Santo falando à sua mente e ao seu coração. Isso só é possível para quem alimenta intimidade com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, por meio do estudo da palavra de Deus. É somente assim que nós nos tornamos capazes a ouvir Deus pela pressão interior do Espírito Santo. Muita gente sofre porque é movida por pressões exteriores, por problemas, por circunstâncias da vida, por tribulações que afetam o emocional. Mas Paulo era diferente e nós devemos ser diferentes. Era o Espírito Santo que impressionava o seu sentimento, as suas emoções e os seus pensamentos. Precisamos nos encher do Espírito Santo a fim de que ele possa exercer essa pressão dentro de nós. Afinal de contas, quanto mais dele tivermos, menos de nós teremos. Outra forma que o maduro tem para ouvir Deus é através das visões dadas por Deus. No versículo 9, diz que durante a noite, Paulo teve uma visão. Ali na Ásia, o Espírito Santo pressionou de dia para não permitir que ele fizesse o que ele pensava fazer, e à noite o Espírito Santo lhe deu a direção através de uma visão. A visão é uma impressão mental. É quando na mente vem uma imagem, vem uma palavra, ou mesmo através de algumas circunstâncias geradas pelo Espírito de Deus, nós somos levados a entender e a discernir um propósito divino. O caminho para a gente definir o que é uma visão de Deus e o que é uma visão natural é essa sensibilidade ao Espírito Santo. A pessoa que é pressionada pelo Espírito Santo também vai saber discernir quando tem uma visão carnal, natural, ou quando tem uma visão espiritual. Outra grande lição que nós temos na carta aos Filipenses e que indica a maturidade é que a pessoa madura, ela não desiste, mas ela investe tempo, recursos e aplica-se junto às pessoas imaturas. Uma pessoa madura sabe trabalhar com quem é mais jovem, sabem apoiar quem é menos experiente. Nós temos Paulo tendo experiências de dificuldade com jovens. Na sua primeira viagem missionária, Paulo leva um jovem chamado João Marcos. E João Marcos, talvez pelos temores, diante dos perigos que aquela viagem punha, ele desistiu no meio do caminho. Ele voltou atrás. Ele deixou o barco, ele abandonou Paulo e Barnabé e voltou para o seu convívio familiar, para a sua vida normal. Mas Paulo não desistiu de Marcos. Nós vemos que lá na frente, Paulo está dando oportunidade a Marcos, está chamando Marcos, está pedindo que Timóteo leve Marcos para estar junto dele, porque seria muito importante que isso acontecesse. Nós notamos que Marcos não foi desprezado, mas Paulo soube entender a imaturidade do jovem, do inexperiente. Pessoas maduras agem assim. Paulo não desistiu de levar jovens consigo. Na segunda viagem, por volta do ano 49 a 52 da era cristã, Paulo empreende, junto com Silas, um novo percurso missionário. E agora ele chama um outro jovem, Timóteo. Ele põe Timóteo do seu lado e leva o jovem Timóteo nessa viagem missionária. Ele não estava frustrado nem decepcionado
porque Marcos, um jovem, havia abandonado o barco na primeira viagem, a ponto de agora na segunda viagem ele continuar confiando no poder do jovem para realizar o ministério. E ele chama Timóteo para que Timóteo o acompanhe. Dessa vez, ele não tem a decepção com Timóteo. Timóteo já é um jovem, mas um jovem mais maduro que caminha junto com ele. Uma terceira mensagem que nós podemos perceber sobre maturidade cristã, que nos traz uma lição muito importante, diz respeito aos relacionamentos. Notamos no trajeto de vida de Paulo, nesse processo de fundação da igreja de Filipos e no aplicar do seu ministério apostólico de plantador de igrejas, que as discordâncias que haviam na liderança não geravam uma animosidade duradoura. Ou seja, eles podiam discordar em algumas coisas, Paulo e seus companheiros de viagem, e por algum tempo até eles poderiam defender a sua tese, o seu interesse, aquilo que julgavam ser melhor. Mas isso não era uma causa que os separasse definitivamente, fazendo com que se tornassem inimigos. Paulo e os seus companheiros de viagem sabiam vencer conflitos. Nós temos isso logo na primeira viagem, quando, devido àquele episódio que eu acabei de mencionar de Marcos, ter desistido de caminhar com os apóstolos na primeira viagem, Paulo e Barnabé tiveram uma discordância, porque na segunda viagem, Paulo queria não levar Marcos. Ele ainda tinha alguma dificuldade com Marcos. Lá na frente nós vemos que isso foi superado. Mas Barnabé insistia com Paulo para que o seu sobrinho Marcos fossem com eles na segunda viagem, a ponto deles viajarem de forma separada. Um foi para um lado e outro para o outro. Eles não fizeram a segunda viagem juntos. O companheiro de segunda viagem de Paulo foi Silas e não Barnabé. Mas apesar dessa animosidade temporária, e a Bíblia não indica que Paulo e Barnabé voltaram a viajar juntos, mas ali na frente, nas Escrituras Sagradas, Paulo fala muito bem de Barnabé. Ele recomenda Barnabé aos irmãos. Ele fala da índole de Barnabé, destacando o valor desse irmão em Cristo. Portanto, Paulo não fica com um sentimento rancoroso dentro dele em relação a Barnabé, mesmo que eles tenham tido uma certa discordância em algum assunto. Isso mostra maturidade. Quando pessoas sabem discordar, sabem não concordarem uma com a outra e até seguirem caminhos diferentes, mas se respeitarem e alimentarem uma consideração mútua de um para com o outro, que extrapole os limites daquela discordância momentânea que aconteceu. Uma outra lição importante sobre maturidade fala a respeito das tribulações, da importância de continuar trabalhando mesmo quando estamos passando por dificuldades. Paulo, através da sua vida, do seu comportamento, ele demonstra isso. Ele transmite essa mensagem. Ele se mantém entusiasmado, ele está sempre encorajado, disposto a servir com qualidade, mesmo quando as coisas que estão acontecendo ao seu redor não são favoráveis. Mesmo diante das adversidades e das tribulações. Pense comigo, Paulo exerceu um ministério frutífero, intenso, de 25 anos. Foram 25 anos trabalhando desde a sua conversão, quando ele entrou no ministério 8 anos depois,
até a sua morte, lá em Roma. Nesse tempo, ele realizou 14 viagens missionárias. Passou 8 anos dentro de prisões. Ele foi preso em Filipos, foi preso em Jerusalém, foi preso em Éfeso e foi preso, por fim, em Roma. Note o seguinte, as viagens naquela época não eram confortáveis como hoje, em ônibus de luxo, com ar-condicionado, ou em aviões que transportavam de forma assim instantânea de um continente para outro. Não, as viagens eram desgastantes, eram cansativas, cheias de perigo, de naufrágio. Haviam aqueles tipos de bárbaros, piratas, que assolavam as embarcações para cometerem crimes. Paulo mesmo sofreu naufrágio. Foi muitas vezes acometido de enfermidades, de doenças nessas viagens missionárias. Prisão, a prisão não era a prisão lá de Curitiba, que o ex-presidente Lula enfrentou. Eram cárceres fechados, amarrados em troncos, onde os presos eram algemados, acorrentados, eram açoitados com varas, com chicotes, eram machucados, passavam fome, ficavam nus no inverno. E Paulo passou por tudo isso e mesmo assim continuava servindo. Ele escreveu 13 cartas, das quais 4 delas quando estava preso, passando por essas situações de infortúnios, que aqui eu minimizei a intensidade deles. Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, e essa carta para a igreja que era a menina dos olhos dele, a carta aos Filipenses. Todas elas ele estava em correntes, ele estava preso, mas as tribulações que ele tinha, que ele sofria, não o impedia de exercer o seu ministério. Ainda assim, com todas as dificuldades, ele plantou inúmeras igrejas e evangelizou uma quantidade de pessoas imensurável, que só a eternidade poderá contar. Só Deus pode saber quantas milhares de pessoas foram alcançadas pela vida do apóstolo Paulo. Como se não fosse suficiente toda a luta, todo o trabalho, toda a dificuldade que ele tinha, ele ainda construía, fabricava tendas para buscar manutenção da sua vida e ministério. Ele sofria as dificuldades e procurava se manter ativo, produtivo e ainda buscava os meios, os subsídios para o seu sustento pessoal, procurando, como ele mesmo dizia, não ser pesado a nenhuma igreja. Nós temos aqui uma grande lição sobre maturidade, essa capacidade de enfrentar tribulações e permanecer sendo produtivo. Não seja daquele tipo de pessoa que cruza os braços, paralisa suas ações, entra em depressão porque está passando por problemas, porque está passando por lutas. Nós vemos que na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 a 14, vamos dar uma olhada nesse texto que é muito importante, Filipenses capítulo 1, 12 a 14, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, essas tribulações, essas dificuldades, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Perceba, ele vê em seus problemas uma oportunidade de fortalecer os outros, que passam por situações semelhantes ou até menores do que a que eles passam em meio às suas lutas e dificuldades. E continua o texto, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e ainda ele era atribulado sendo inocente. Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 20,
nos orienta para que nós tenhamos uma consciência tranquila de sofrermos como inocentes, como justos, e não sofrermos por causa dos nossos erros e pecados. E Paulo traz sobre si essa convicção: eu estou preso por causa de Cristo, não fiz nada de errado, eu apenas estou servindo ao Senhor e ao Evangelho. E o versículo 14, ele diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, porque eu fui preso, eles estão mais corajosos para pregar. Veja, até nas suas dificuldades, Paulo está sendo produtivo. Em Colossenses 4, 17 e 18, ele encoraja Arquipo e diz para ele cumprir o ministério que recebeu do Senhor. E faz a menção das suas algemas, diz: olha, lembre-se das minhas algemas. Ou seja, lembre-se de mim, olhe para mim. Isso é uma pessoa madura, que está servindo nas dificuldades e pode dizer sem ostentação, apenas no desejo de dar uma referência, pode dizer aos outros: continuem servindo e olhem para mim, que estou sofrendo e permaneço servindo. Paulo sempre está vendo nas suas prisões, nas suas dificuldades e tribulações, uma forma de ajudar os irmãos. Em Efésios 3:1, ele diz: estou preso por causa de Jesus Cristo e para o bem de vocês, os não-judeus. Ou seja, ele diz: os judeus me prendem, me perseguem, e eu passo por isso, e dessa forma eu estou ajudando vocês, gentios, vocês que não fazem parte da comunidade judaica. Eu sou um prisioneiro de Cristo em favor de vocês. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele sabe que pode produzir mesmo com dificuldades reais. Ele sabe que a vida dele é útil para Deus, mesmo no meio das tribulações. Assim é uma pessoa madura. Ela não vê nas dificuldades um impedimento, mas apenas uma forma mais de atestar o valor da missão que estão cumprindo. As dificuldades servem apenas para coroar de êxito o trabalho que está sendo realizado. E Paulo escreve a Timóteo nessa segunda carta: e é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa. Quem é que pode prender a mensagem de Deus? O mensageiro. É o único que pode acorrentar a mensagem de Deus e impedir que a mensagem de Deus chegue no destino e obtenha o resultado. Somente o mensageiro, quando não é maduro, quando devido aos seus problemas pessoais, às suas lutas, às suas tribulações, deixa de cumprir a sua carreira, deixa de cumprir o seu ministério, deixa de fazer aquilo que foi vocacionado, preparado por Deus, já na sua formação genética e depois fortalecido por dons espirituais para exercer. Mas, porque está olhando para a sua própria vida e preocupado consigo e com os seus interesses, acorrenta a mensagem, aprisiona a mensagem e a mensagem deixa de ser entregue, ou se é entregue, não é feito com força, com ânimo, com coragem, com desprendimento. A quinta lição que nós aprendemos sobre maturidade cristã fala a respeito de produtividade de vida. Porque mesmo com todas as dificuldades, como disse no tópico anterior, e inúmeros afazeres, Paulo permanece ocupado em não só fazer o trabalho, mas averiguar depois de algum tempo se aquele trabalho continua sólido, sustentável, permanente. É a lei do discipulado, da solidificação. Quando algo que é feito não é abandonado, não é largado. Mesmo quando um outro empreendimento se inicia, mas aquilo que foi construído continua sendo zelado,
continua sendo acompanhado, talvez com os olhares um pouco mais distantes, porque agora os olhos estão fixos numa nova tarefa. Mas aquela iniciada não é largada. E Paulo é uma pessoa madura para compreender isso. Ele planta uma igreja e depois averigua como é que está aquela igreja. Depois de alguns anos que Paulo plantou a igreja de Filipos, lembre-se, ela nasceu de um discernimento espiritual, de uma pressão do Espírito que o impediu de fazer o que ele queria fazer na Ásia, de uma visão que o encaminhou para a Europa, para a porta de entrada na Europa, que era a cidade dos filipenses. Ele fez isso, ele plantou essa igreja. E depois de 10 anos ele escreve a carta, para saber como estão aqueles irmãos. Ele está acompanhando aqueles irmãos, mesmo estando preso. Ele está na cadeia da cidade de Éfeso quando escreve essa carta. Ou em Roma, os estudiosos não têm uma definição clara, mas ele está preso com certeza. E mesmo preso, ele ainda está olhando a produtividade do seu trabalho. Ele não está plantando uma nova semente e deixando secar a árvore que já cresceu. Mas ao mesmo tempo que ele planta uma nova semente, isso é coisa de gente madura. Quando planta uma nova semente, continua regando a árvore antiga. Continua acompanhando o processo de produção da árvore anterior. Ele visitou a igreja dos filipenses por 2 vezes. Nos anos 54 e 56 da era cristã. Quando não podia, ele escrevia uma carta, porque ele estava preso e não podia ir lá. Quando podia, em suas viagens missionárias, ele colocava a cidade de Filipos no curso, na trajetória, no seu programa, no seu mapa de viagem. Isso mostra a importância de ocupar-se física e mentalmente com aquilo que nós fizemos e que estamos fazendo. Isso é produtividade de vida. Nunca comece algo e dê por encerrado se esse algo é produtivo de Deus. Aquilo que você começou, você deve regar. Talvez os teus olhos estejam hoje colocados em outra coisa que Deus te deu a fazer, mas aquilo que você semeou no passado, que gerou uma árvore frondosa, não pode ser totalmente desprezado. Precisa ser acompanhado, precisa ser cuidado, precisa ser solidificado. A 6ª lição, e nós vamos falar de 7 lições nessa aula conclusiva do estudo de Filipenses, porque os artigos da revista e tantas coisas, os irmãos já acompanharam com o presbítero Weber, que fez esse material chegar até vocês e didaticamente os ensinou. Então eu estou apenas trazendo uma visão da pessoa madura. E a pessoa madura, na 6ª lição que aprendemos agora, é aquela que tem indicativos de que o Espírito Santo está no comando de todas as coisas. O maduro percebe a direção do Espírito. E quando algo acontece debaixo da direção do Espírito de Deus, tudo coopera para o sucesso daquele empreendimento. O maduro sabe disso. Por isso o maduro não ousa caminhar sem estar dirigido pelo Espírito Santo. Quando as pessoas fazem as coisas movidas por seus interesses, por suas vontades, por seus sentimentos, pelas vaidades, pelas ideias humanas, elas passam a lutar sozinhas nas horas das dificuldades. Mas quando alguém está dirigido pelo Espírito Santo, as mãos sobrenaturais de Deus estão com essa pessoa. E quando surgem impedimentos e barreiras que ela não consegue transpor, o próprio Deus trabalha em favor delas. Veja o que o profeta Isaías escreve no capítulo 64 do seu livro, no versículo 4.
desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A pessoa madura, por ser dirigida pelo Espírito Santo, por empreender obras debaixo da condução do Espírito Santo, pode contar com Deus. Pode contar com a ajuda de Deus nos momentos de dificuldades, de fraquezas e nas situações inesperadas. E quantas delas acontecem? No livro de Atos, nessa passagem bíblica que nós vimos a respeito da plantação da igreja de Filipos, nós percebemos que Deus trabalha no planejamento das coisas. O versículo 12 de Atos 16 diz assim: dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. E o texto continua dizendo que eles permaneceram ali durante alguns dias. Vamos pensar nisso, nesse planejamento do Espírito. O Evangelho não tinha chegado na Europa. É a primeira inserção do Evangelho na Europa, onde primeiro a primeira pessoa convertida vai nascer ali em Filipos. Filipos era uma colônia romana. Portanto, era um lugar de multicultura. As colônias romanas recebiam cidadãos de todo o contexto europeu para morarem ali. Pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes. Os veteranos de guerra de Roma eram levados para as colônias, onde eles concluíam o ciclo da sua vida depois da aposentadoria. E muitas pessoas de povos conquistados também eram levados para as colônias para os serviços braçais. Portanto, quando o Evangelho chega em Filipos, o Evangelho está chegando a toda a Europa, porque tem gente de todos os lugares ali em Filipos. Por isso que quando Deus está no planejamento das coisas, elas dão certo, porque Deus não dá ponto sem nó. Ele chama Abraão para abençoá-lo e através dele abençoar todos os povos da terra. Ele colocou José numa posição exaltada para, através disso, cuidar do mundo inteiro e prover alimento em 7 anos de fome mundial. Nós não temos os detalhes de todas as coisas. Não existe planejamento humano completo. Nós sempre vamos trabalhando em partes. Mas Deus já conhece o meio e o fim quando está elaborando o começo. Deus está sempre no controle de tudo e você pode dizer um glória a Deus por isso. Por isso, uma pessoa madura tem essa segurança, essa estabilidade de ver que Deus está trabalhando no planejamento. Mas Deus não trabalha só no plano, na arquitetura. Deus também age. Ele trabalha nas circunstâncias. No versículo 11 de Atos 16, nós temos a seguinte informação. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. A viagem de Troade a Samotrácia levava normalmente um dia de viagem. Ou melhor, eles fizeram em um dia de viagem, mas o normal seriam 5 dias. Nós encontramos isso em Atos 20, versículo 6. Lá diz que uma viagem dessas levava 5 dias. Mas eles foram em um dia. Olha aqui. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis. Quando Deus está trabalhando nas circunstâncias, os ventos são favoráveis. Aquela ilha, Samotrácia, de 32 quilômetros de circunferência, foi acessível de uma forma extraordinariamente rápida, porque Deus trabalhou nas circunstâncias para que tudo desse certo. Pessoa madura
além de ter Deus no planejamento das coisas, também tem Deus trabalhando nas circunstâncias para que essas coisas aconteçam. Mas não é só isso. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Ninguém casa sozinho. Ninguém constrói uma igreja sozinho. Ninguém desenvolve uma sociedade sozinho. Todos nós precisamos de pessoas. E quando Deus dirige as coisas pelo Espírito Santo, ele também trabalha envolvendo pessoas, pessoas chaves em todo o processo. Tudo que acontece no mundo é por meio de pessoas. Somente por pessoas os planos são desenvolvidos, porque Deus conta com as mãos humanas, com a mente humana, com os pés das pessoas para irem nos lugares que Ele quer que chegue o Evangelho, que chegue a sua mensagem. Então, Deus prepara as pessoas certas para o desenvolvimento dos seus planos. Vejamos isso. Aqui no livro de Atos, capítulo 16, agora no versículo 14, fala de uma mulher, Lídia, da cidade de Tiatira, que escutava a pregação de Paulo e o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor colocou o coração dela à disposição da palavra. Lídia foi a primeira pessoa convertida na Europa. Veja como Deus trabalha envolvendo pessoas. Ela era uma pessoa religiosa, ela tinha uma cultura religiosa. Ela era matriarca, portanto, ela era líder, tinha influência sobre outras pessoas. O texto nos indica que ela era hospitaleira, ela sabia agregar pessoas, manter pessoas perto dela. E ela era rica, bem-sucedida dos negócios. Certamente essas qualidades todas reunidas, religiosa, temente a Deus, líder, hospitaleira e rica, faziam dela uma pessoa bem conceituada, com muita gente perto dela. Toda igreja precisa de colunas, precisa de pessoas que atraem outras pessoas a si. E Deus tem como primeira convertida, a primeira pessoa que Deus recruta ali na cidade de Filipos é Lídia, para fazer dela a primeira e principal coluna da igreja na cidade. Ela hospeda os apóstolos, ela dá comida para eles, ela era rica, ela era hospitaleira. Então ela tinha condições de fazer com que o trabalho tivesse bases e estrutura. Outra pessoa que Deus agrega, a segunda pessoa recrutada para o trabalho, para ajudar Paulo, para plantar a igreja. Como é bom ser maduro, porque uma pessoa madura nunca vai fazer o trabalho sozinha. Uma pessoa madura sempre vai ter gente junto. E uma pessoa madura não vai ter gente que ela escolhe para estar junto, mas vai ter gente que Deus chama para estar junto. Depois de Lídia, Deus recruta uma escrava. O versículo 16 conta que os apóstolos, indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro, na narrativa pessoal, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. E essa mulher dava muito lucro aos donos dela, uma escrava. Nós podemos perceber que Lídia era uma referência para o bem. Atraía pessoas por causa das virtudes que tinha. E essa escrava era uma referência para o mal. Ela também atraía pessoas através daquilo que ela fazia que não era bom. A escrava foi alcançada por um sinal sobrenatural. Ela foi liberta. E Lídia foi alcançada simplesmente pela pregação da palavra. Percebemos que Deus alcança todo tipo de pessoas, recruta todo tipo de pessoa para fazer a sua obra. Eu fiquei imaginando a repercussão que teve ao Evangelho. Sim, tiveram pessoas que ficaram indignadas com a conversão dessa escrava, afinal de contas eram pessoas materialistas, presas ao dinheiro, os donos dela, aquelas pessoas que a escravizavam, e para essas pessoas
O importante era o dinheiro que a adivinhação feita por espíritos malignos naquela pessoa trazia para eles. Eles não se importavam com a felicidade dela, com a paz dela, com o bem-estar, com a pessoalidade dela. Esses se indignaram. Mas eu fico imaginando quantas pessoas ficaram perplexas de ver aquela mulher atormentada, escravizada, se transformar numa mulher limpa, numa mulher honesta, numa mulher sóbria, numa mulher de referência agora para o bem. Deus está criando o maior marketing possível para plantar a igreja na cidade de Filipos. Como é bom ser maduro para ver Deus trabalhando, recrutando pessoas para fazer o trabalho que precisa ser realizado. Terceira pessoa recrutada em Filipos é um carcereiro. É aquele que é responsável pela prisão de Paulo. É exatamente isso. Paulo tinha sido preso por causa da pregação do evangelho, porque a moça foi liberta da escravidão que os demônios tinham colocado na vida dela. Houve todo um terremoto ali naquela situação que vocês conhecem, lendo o texto, isso fica muito claro. E Paulo não fugiu, por conseguinte, ele pregou a palavra para o carcereiro, pregou para a família do carcereiro, mesmo estando preso. Naquela noite, quando o terremoto soltou as cadeias, Paulo não foi embora porque o carcereiro seria morto se ele fugisse. Paulo permaneceu lá, pregou para ele, e o carcereiro falou, mas é minha família. Falou, vamos na tua casa, a gente prega para eles lá e depois eu volto aqui e continuo preso. E naquela madrugada saíram sorrateiramente, foram na casa do carcereiro, Paulo pregou, a família toda foi salva, e aí Paulo volta para a cadeia. Isso impressiona o carcereiro de tal forma que o carcereiro é salvo. Agora, o carcereiro era uma autoridade. Era uma autoridade de segundo escalão, mas era uma autoridade. Ele que mantinha em cadeia as pessoas perigosas para o sistema existente. E Deus então salva e agrega ao trabalho, porque ele está no planejamento, ele está na execução da estratégia e ele está no recrutamento de pessoas para o trabalho que é feito por gente madura. E Deus coloca então o carcereiro a serviço da igreja, para que a igreja seja bem sucedida. Bom, a sétima e última lição que nós vamos aprender aqui sobre a maturidade, sobre quem é maduro, diz respeito aos impedimentos para a maturidade. O que impede que tantos cristãos sejam maduros? Porque, vem cá, vamos combinar. Tem muita gente imatura nas igrejas. Tem muita gente de bastante idade que não cresceu espiritualmente. Tem muita gente muito inteligente até, graduado no que tem valor nessa vida, na ciência, mas não tem nenhuma graduação espiritual. Quanta gente imatura. Nos meus 37 anos de pastoreio, eu tenho me deparado com tanta gente imatura. O primeiro presbítero que me apoiou era tão menino lá na cidade de Presidente Prudente, embora fosse um homem de mais de 40 anos e o presbítero mais experiente da igreja, tão menino a ponto de dizer que a igreja nunca ia crescer em Presidente Prudente porque tinha sapo enterrado no quintal. Quanta imaturidade, quanta falta de desenvolvimento espiritual. Por que isso acontece? Eu vejo que existem 3 fatores como os principais para impedir a maturidade. Primeiro é o desinteresse. A pessoa que não for interessada em crescer, não vai crescer. Se você senta no banco da igreja, agora nessa cadeira onde você é ministrado, e dentro de você não existe uma profunda vontade de aprender, de crescer, de desenvolver, você não vai crescer. Não é uma questão da qualidade do ensino, da oratória do pregador, da quantidade de informações. Não é nada disso. É uma questão de interesse espiritual, desejo de crescer. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: é preciso
que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Note essas palavras. Prestemos maior atenção. O que é isso se não ter um interesse consistente? Um interesse produtivo, forte. Prestemos maior atenção. Essa pessoa desinteressada não terá o seu intelecto tocado pela mensagem. E nós somos feitos por Deus, pessoas racionais, precisamos pensar. E quem não tem o intelecto tocado, fica abortado todo o processo de desenvolvimento. Nós temos que ser tocados na nossa mente, no nosso intelecto, pela mensagem de Deus, pela palavra de Deus. E isso só acontece quando o interesse é grande. Quanto maior o interesse, mais o nosso intelecto é tocado. Quando você senta para ouvir interessado, você aprende. A tua mente absorve. Quando você senta desinteressado, a tua mente não absorve nada. Por isso uma pessoa absorve, quem está sentado do lado não absorve. Uma pessoa cresce e o outro não cresce na igreja. Por quê? Desinteresse espiritual. Segundo fator que impede a maturidade é a incredulidade. A incredulidade impede a pessoa de crescer. Hebreus 3, versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Para que a gente cresça, precisamos primeiro ter o nosso intelecto tocado pela mensagem de Deus. Depois, essa mensagem de Deus precisa tocar nossas emoções e sentimentos. A palavra precisa descer ao nosso coração. Entrar pelo ouvido, subir ao intelecto e depois descer ao coração. E ali no coração nós somos tocados no nosso emocional e no nosso sentimento. É aí que o processo da maturidade começa a se desenvolver. A palavra de Deus começa a fazer transformações, a mudar o que está na nossa alma e no nosso espírito. A palavra de Deus diz que a palavra é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Então, quando ela chega na mente, desce ao coração, ela se aprofunda na alma e no espírito para cortar o que não presta, para enxertar o que é necessário. Pessoas incrédulas não têm o seu coração tocado pela palavra de Deus, porque são duras. E essas pessoas não crescem espiritualmente. E por fim, o que impede alguém de crescer espiritualmente é a letargia. A letargia, que significa a falta de capacidade de agir. Aquela pessoa que ouve, pode até ser tocada, mas não age. Não tem atitudes em coerência com o que aprendeu. Não faz o que aprendeu. É um ouvinte esquecido da palavra. Hebreus 5, 11 e 12 dizem assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, letárgicos, demorados, não praticam. Ninguém vai aprender se não praticar. Mente tocada, coração tocado, exige ação, senão o processo é interrompido. Na sequência do texto bíblico, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. São pessoas que as suas ações não são tocadas pela mensagem, pela palavra de Deus. Resumindo e concluindo, lições que nós aprendemos sobre a maturidade, que indicam maturidade. A primeira grande lição, saber ouvir Deus. A pessoa madura sabe ouvir Deus. 2, a
Pessoa madura não desiste de pessoas imaturas, mas investe nelas. Trabalha com jovens, apoia jovens, desenvolve jovens. Terceiro indicativo de maturidade está nos relacionamentos. As discordâncias não geram animosidade duradoura. Pode até discordar por algum tempo, mas isso não vai afetar um relacionamento profundo. Quarto, diz respeito às tribulações. Pessoas maduras continuam trabalhando enquanto passam por dificuldades. Quinto, fala sobre produtividade de vida. Dão acompanhamento àquilo que começaram. Não abandonam o meio. Não largam porque se perderam o entusiasmo e se entusiasmam por outra coisa. Sexto indício de maturidade. Alguém que vê os indícios do Espírito Santo no comando de todas as coisas. O Espírito está trabalhando no planejamento, nas circunstâncias e no envolvimento de pessoas naquela obra que está sendo executada. E por fim, nós temos os indicativos que impedem a maturidade. Aquela pessoa que não é tocada na mente pela mensagem de Deus. Aquela pessoa que não é tocada no coração pela mensagem de Deus. Aquela pessoa que não é tocada em suas ações pela mensagem de Deus. Agradeço aos irmãos pela rica oportunidade que tive de falar com vocês, de ministrar aos seus corações, e concluo com 3 frases captadas da internet. Frases sobre o assunto da maturidade cristã. Ouça essas frases, reflita nelas. Elas são de domínio popular. A primeira dessas frases. Assim como a aparência não define caráter, a idade não define maturidade. Segunda frase. A maturidade vai te ajudar a olhar a vida com menos ilusão, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais vontade. E a última frase, maturidade não é sobre quanto você viveu, e sim o quanto aprendeu. Que Deus te abençoe e te guarde e me permita ter uma palavra curta de oração sobre a sua vida. Pai, eu lhe agradeço por esse momento e por ter ministrado a tua palavra e peço-te os frutos dela na vida de quem ouviu, para a tua glória e louvor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.